Saudações, meus caros, aqui quem fala com você é o engenheiro Pablo Jean. E neste vídeo, dando sequência no que a gente viu lá atrás sobre capacitores, né, a parte de carga e descarga do capacitor, vamos utilizar este recurso do capacitor, tá, essa temporização que ele gera pra gente, para gerar atraso de acionamento. Bom, seja atraso de acionamento ou atraso na hora de desligar uma saída. Tá, isso é bastante útil para diversas aplicações, tá? Pode ser alguma aplicação em que você quer que o usuário segure um botão por mais tempo antes de gerar uma ação, ou no momento que uma ação é gerada, você deixar aquele acionamento por mais um tempo. Uma botoeira, por exemplo, de um edifício, que você pressiona o botão, mas que o toque é rápido, o motor que aciona ali um portão de pedestre, ele vai ficar aberto por um tempo, né? O acionamento é feito por um tempo, né? Aquele estralo na máquina, né? Na máquina de abertura. Logo, esse tipo de aplicação tem bastante utilidade no dia a dia. Então, é um recurso muito importante que basta você utilizar apenas o amplificador operacional, resistor e capacitor, tá? E um caso ou outro, transistor, mas são componentes muito simples de achar e muito baratos. Então, muitas vezes, a gente não quer utilizar um microcontrolador para executar uma operação tão simples, tá? Utilizar circuitos discretos eletrônicos é uma opção mais barata e que vai requerer menos processo. Então, assim, ao invés de você ter uma placa que você tem que soldar, e além de soldar, gravar um microcontrolador, você vai só soldar e vai testar e ver se está funcionando conforme você espera. Perfeito? Bom, aproveitando, quero convidar você a se inscrever no canal, ativar o sininho e também fazer um combinadinho com você, tá? Já deixa o like aqui no vídeo antes do vídeo começar, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ser bom e vai te ajudar bastante. Tem bastante informação legal que vai te ajudar. Então já deixa o like aí para depois você não esquecer. E se você não gostar do vídeo, aí beleza, no final você se desinscreve, tira o like, não tem problema, tá? Mas já deixa o like aqui antes para você não esquecer. Perfeito? Bom, deixa eu aproveitar também um pouquinho o gancho para convidar você a conhecer os cursos que eu tenho disponíveis lá na Udemy, tá? Só clicar no link que está aparecendo aqui embaixo, tá? Já vai estar disponível todos os cursos que eu tenho lançados até o momento, tá? Neste momento, tem o curso de STM32 F402 Essencial, tá? Visa pessoas que querem aprender mais sobre STM32, entender sua documentação e aprender mais sobre os seus periféricos, além de fazer um projeto final que vai ajudar a concretizar todos os conhecimentos que foram adquiridos durante o curso. E também o curso de FreeRTOS Essential, tá? A gente aborda toda essa questão de RTOS, como é que ele funciona, tasks, queues, semáforos, entender todos os recursos, quando é que é melhor utilizar eles, e no final a gente faz um projeto também para aplicar todo o conhecimento que foi adquirido, tá? Então aí você vai compreender no detalhe como utilizar o RTOS, tá? Você vai aprender a utilizar ele de forma profissional e sendo este o seu parceiro na hora do desenvolvimento, tá? Ele não vai ser o seu inimigo, vai ser o seu parceiro, tá? Uma ferramenta mal utilizada, ela se torna um inimigo e não um parceiro. Perfeito? Bom, é isso. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar! Bom, então vamos começar aqui a entender qual é a ideia, tá? Então eu vou apresentar para você dois circuitos. Vou começar com o mais simples, que vai ser o acionamento mantido. O que é esse acionamento mantido? Bom, vou tentar desenhar um dedo aqui, tá? Isso, maravilhoso, muito bom. Temos um botão, tá? O usuário vai pressionar esse botão e a ação vai ser executada, ok? Só que no momento que o usuário soltar esse botão, tá? O usuário pressionou, o botão foi solto, tá? Depois que ele ser solto, a ação ela vai ser executada ainda por um tempo X que vai ser predeterminado. Depois do tempo X é que não vai ter mais ação e ela vai ser encerrada, tá? Pode ter várias utilidades, esse tipo de aplicação, tá? Você pode fazer até um tipo de filtro, enfim. As motores, acionamento de botoeiras, há aplicações que isso aqui pode encaixar. Ou até mesmo temporizações, jogos, enfim. Existe bastante coisa que você pode querer fazer como isso aqui, tá? A gente vai utilizar ali o princípio de, na verdade, de descarga do capacitor, juntamente com o amplificador operacional em malha aberta, tá? Aí essa malha aberta ela vai estar com um sinal de referência que vai comparar com a tensão que vai estar sob o capacitor. E com isso, dependendo do valor, a saída vai estar em nível alto ou nível baixo. Perfeito? Bom, vou fazer o seguinte, eu vou desenhar um circuito aqui, aí eu explico para você como é que é, beleza? Bom, falta um pouquinho de planejamento aqui na hora de pensar no desenho, mas vai ser o seguinte, tá? Tenho o meu botão aqui, minha chave. Quando eu pressionar a chave,
ela vai imediatamente carregar o capacitor e carregar o resistor. Bom, carregar o resistor não, né? Vai carregar o capacitor. Certo? Perfeito. Beleza? Então, vai entrar 5 volts aqui. 5 volts é maior que 2.5, então a saída vai para nível alto e o LED vai acender, tá? O LED está simulando aqui a minha saída. Beleza? Aqui pode ser qualquer coisa. Pode ser um acionamento do microcontrolador, um sinal. E, bom, só lembrando o seguinte, tá? Não vai acionar carga com configurador operacional, da carga pesada. Você vai acionar, gerar um sinal, por exemplo, um transistor, para esse transistor acionar uma carga mais pesada, tá? Só lembrando isso. E aí, quando eu soltar o botão, esse circuito some, finge que não tem mais nada aqui, ó. Então, eu tenho um circuito RC que vai descarregar, tá? Ele vai começar a descarregar neste sentido aqui. O capacitor vai começar a fornecer corrente para o resistor. E aí, com o princípio de descarga do capacitor, quando a tensão for menor que 2.5 volts, o que vai acontecer? Aí a saída vai para nível 0, tá? Lembrando que na verdade aqui é VDD sobre 2, então aqui eu estou usando 5 volts como uma tensão de referência, mas pode ser 3.3, 10, 20, 24, não vai fazer diferença porque o potencial aqui é sempre o mesmo, tá? Lembrando que R1 é o mesmo resistor, tá? Pode ser 2 resistores de 10K, 2 de 6.8, 2 de 4.7. Se você quiser gerar uma tensão de referência diferente, para trabalhar numa faixa diferente da descarga do capacitor, aí você pode definir valores diferentes, ok? E lembrando também o seguinte, para que esse tempo sempre seja respeitado, é interessante que o botão ele fique livre por pelo menos 5 vezes a constante de tempo aqui, tá? Qual é a constante de tempo? O tempo do circuito de carga e descarga, né? Tal, que é o R vezes C, tá? Então, tem que ter pelo menos 5 taus antes de acionar o botão novamente para que esse tempo ele seja respeitado, tá? Quer entender esses 5 taus e tudo mais? Se você não viu o vídeo anterior sobre capacitor, tá? Então clica no card aqui em cima, tá? Tá aparecendo o card aí, para você conferir lá a série sobre carga de capacitor e descarga de capacitor. Aí você vai entender de onde vem esses 5 taus, ok? Bom, eu vou jogar aqui na mesa a equação para você poder calcular esse tempo, ok? É só você pegar aquela equação, né, de encontrar o capacitor, isola o R e aplica os valores que você tem aqui, tá? Metade da tensão, aplica o LN, enfim. Aí você vai chegar numa equaçãozinha bem bacana e marota para calcular. Aí depende, você quer calcular o resistor ou calcular o capacitor, tá? Geralmente o capacitor a gente estabelece o valor, porque capacitor é mais difícil encontrar. Resistor a gente consegue ter uma gama bem maior de resistores. Então a gente vai, se a gente quiser calcular um resistor, então bom, R vai ser igual a 1,44 vezes o tempo desejado dividido pelo capacitor. É essa equação. Simples, né, meus amigos? Ela é simples. Não tem muito segredo, tá? Por isso que eu quis usar 2.5 volts, que é intermediário ali. Até para carga e descarga, né? Carga e descarga não, perdão. Seja para o botão de acionamento mantido ou para a lógica de acionamento atrasado, que seria a inversa, a fórmula é a mesma. Perfeito? Então, bom, depois a gente vai calcular então ali um circuito que já vai montar, mas antes disso, eu quero apresentar para você o próximo circuito, tá? O próximo circuito é um pouco mais complexo, porque vocês vão entender, tá? Eu vou para a próxima folha para a gente poder ver qual circuito que é este. Perfeito, galera. Circuito desenhado. Bom, circuito complexo, né? Mas assim, galera, o circuito não tá complexo. Tá bem simples, na verdade. Na verdade, é o seguinte. Vou colocar aqui um R. O que acontece? Bom, para a gente poder fazer o acionamento atrasado, a gente tem que pressionar o botão, carregar o capacitor através de um resistor. Só que quando eu solto o botão, não tem por onde a corrente fluir, tá? Assim, na verdade, esse aqui é o caso do botão mais simples. É o botão que fecha um contato, desabilita contato. Caso você tenha um botão de polo duplo, né? Aquele que quando você pressiona ele vai para um lado, quando você solta ele vai para o outro, né? Seria o botão SPDT, né? Single Pole Double Tap. Você pode ligar o outro no GND e fazer a descarga direta, por exemplo, do capacitor. Tá? Você consegue fazer uns negócios aí mais simples, né? Só que nesse caso, estou pegando o pior caso, que você está utilizando um botão mais comum, tá? Esse botão ele é muito mais barato, muito mais em conta. Então, o que a gente está fazendo aqui? Esquece esse circuito aqui, vamos pensar nele depois. Quando eu pressiono o botão, eu vou carregar o capacitor por essa linha aqui. Ok? Ok. Então,
Ele vai carregar, quando chegar a 2,5 volts, a saída vai para nível alto. Então vai ter um tempo de carga desse capacitor. Mas vamos pensar agora nesse circuito, porque esse circuito ele é importante. Quando eu pressionar o botão, pressionei o botão, aqui eu vou ter 5 volts. 5 volts vai estar aqui nesse ponto, tá? Se eu tenho 5 volts aqui, 5 volts aqui, de um transistor PNP, tá? PNP, esse aqui NPN, esse aqui eu utilizei um BC547, e aqui eu utilizei um BC557, tá? Não importa muito os valores dos transistores, tá? Se eu tenho 5 volts aqui, 5 volts aqui, então esse transistor vai estar cortado. Estando cortado, tá? Esse resistor vai polarizar a base do NPN para nível 0, tá? Tendo nível 0 aqui, esse transistor também vai estar cortado, tá? Com os dois cortados, então esse circuito ele passa a não existir. Perfeito? Perfeito, tá? Quando eu solto o botão, o que vai acontecer? Esse resistor, na verdade, o resistor não é de 10K, tá? Deixa eu só corrigir o valor dele aqui para depois não gerar confusão em vocês, tá? Na verdade, esse resistor ele é de 470, tá? Apesar que desse carro eu acho que funciona, até 1K ele vai funcionar tranquilo, sem problemas. Quando eu soltar esse botão, aqui vou ter 5 volts, que vai fluir, ó, veja só, ele vai fluir por este caminho. Então a base vai estar excitada, a base desse PNP, certo? Certo, 5 volts, aqui o diodo vai circular e vai para o GND através desse resistor, que vai então saturar esse cara, ok? Saturou esse PNP, então ele vai fluir uma corrente por aqui. Então ele vai como se jogasse 5 volts aqui. Então eu vou ter próximo dos 5 volts aqui. Tendo 5 volts aqui, então a corrente vai circular através da base desse NPN, né? E vai excitar o NPN. Excitando o NPN, a corrente do capacitor vai circular por aqui. Então vai fechar aquele circuito de descarga do capacitor. É um circuito mais complicadinho, tá? Mas também não tem segredo, tá, galera? É só um transistor que vai acionar o outro para descarregar o capacitor, ok? E bom, por que tem esse resistor verde aqui, tá? Esse resistor verde é o seguinte: se você quiser colocar o acionamento atrasado com o que eu chamei aqui de acionamento mantido, tá? Retornando aqui, né? Voltei essa folha, acionamento mantido, ok? Se você quer manter acionamento atrasado com acionamento mantido, você utiliza esse resistor para você controlar a descarga do capacitor. E as equações vão ser as mesmas, tá? Qual a equação que é aqui? É aquela, né? Que R é igual a 1,44T dividido pelo capacitor. Então, é a mesma equação, tá? Para carga e para descarga. Então, mantenha as equações independente do circuito que você esteja utilizando. Joia, tá? No exemplo que eu montei, eu não tenho esse resistor, tá? Eu liguei um fio direto, então esse transistor vai descarregar esse capacitor instantaneamente. Perfeito? Então assim, galera, é bem mais simples. É lógico, como eu falei, se você tiver um push button que tem a opção de jogar pro ground, vai facilitar seu trabalho, tá? Facilita bastante, na verdade. Só que a gente não tem isso. Então a gente está utilizando um botão mais simples possível. Ah, Pablo, a gente pode utilizar um segundo botão? Pode. Não tem problema, você pode colocar um segundo botão no lugar de toda a circuitaria aqui. Só que aí é aquela coisa, né? Ele já começa Na verdade, é uma outra solução, que dependendo da sua aplicação pode servir, tá? Mas eu estou utilizando a aplicação a mais genérica aí que a gente tem. Perfeito? Então, vou fazer o seguinte, eu vou lá pegar os componentes e vou montar a protoboard. E a gente vai ver funcionando. Mas antes de eu pegar os componentes, meus amigos, vamos fazendo essa pausa para o café? Bom cafezinho enquanto a gente está aí trabalhando, estudando. Bom, 00:50. Um pouco tarde para estudar, mas enfim. Hora é hora. E cafezinho é toda hora, não tem problema não. Não tem dessa, café 100% do tempo. Bom, então eu trouxe esse vídeo para trazer aplicações para você. Como eu já comentei, o objetivo aqui do canal é trazer aplicações somente profissionais que você vai utilizar no dia a dia, em projetos de verdade. Então, isso aqui é uma aplicação. Eu sei, eu trouxe o vídeo do capacitor, que foi algo um pouco mais assim, acadêmico, digamos. Não sei dizer acadêmico, mas algo ali um pouco mais na teoria mesmo. Ah, vamos entender o capacitor. Porque é interessante que a gente entenda antes de aplicar isso aqui. Porque senão o conceito fica meio... Tá, Pablo, eu não entendi, tá? Você tá usando capacitor, mas... Enfim, não, agora você sabe. Você viu o vídeo do capacitor, você já entendeu o que é a questão do capacitor, da carga e descarga, e você entendeu como o conceito funciona aqui. Tudo bem que a gente tem o transistor aqui para complicar um pouquinho as coisas, mas também é tudo super simples, não tem segredo. Não tem nenhum segredo aqui, tá? Então,
Acho que o vídeo vai ficar legal. Espero que vocês gostem desse vídeo, do formato. E aproveitar então para pedir para você se inscrever aí no canal, ativar o sininho e o que mais? É isso aí, deixa o like, ativa o sininho e também deixa um comentário, tá? Deixa um comentário do que você achou do vídeo. Que aplicação você usaria isso? Fala pra mim. Onde você acha que dá pra gente aplicar esse tipo de projeto, né? Um assinamento atrasado, assinamento mantido. Em inglês é o delayed, né? Chama de delayed on-off. Então, falei pra mim onde você usaria. Eu tô curioso, eu tô bem curioso. Porque agora eu não sei na minha cabeça, não vem muita coisa não. Porque tem hora que não vem mesmo, mas eu quero saber de você. Onde você usar um negócio desse? Beleza? Então, falando em usar, eu vou lá pegar os componentes e vamos montar aqui, né? Vamos ver na protoboard funcionando pra ver se isso aqui funciona de verdade ou se eu tô só de migué. E eu não tô de migué, isso eu garanto. Vamos lá? Bora. Bom, galera, então tô com o circuito montado aqui, osciloscópio já conectado. Esse primeiro circuito aqui mais simples, a gente tem ali a questão do acionamento mantido, tá? Vai manter por um tempo que eu terminei, que a gente já vai ver o cálculo. Este setor com transistor, push bottom, enfim, ele faz parte do setor do acionamento atrasado, que é um pouquinho mais complexo, tá? Então aqui eu utilizei resistores comuns de 5%, capacitores também eletrolíticos, tá? Mas assim, se você precisa de mais precisão, eu preciso de um circuito muito mais preciso. Tá bom, o que você vai fazer? Você vai utilizar resistores de 1%, 0,5%, capacitores. Preferir ali os cerâmicos, que tem uma tolerância menor, né? Eles são mais precisos, principalmente aqueles cerâmicos MLCC, CMD. Então, aqui eu utilizei algo mais para a gente poder avaliar o funcionamento. Tá? Lembrando que vai depender do que você precisar, eu preciso de precisão. Então, pegue componentes mais precisos. Para mim pode ser aproximado, não precisa ser perfeito. Então, utiliza componentes mais baratos. Ótimo. Vamos lá, vamos ver o cálculo que está feito aqui. Tá? Sem mexer muito para não tirar o osciloscópio aqui do lugar, mas já saiu. Enfim. Bom, então eu fiz um cálculo aqui, tá? Então eu quis utilizar um tempo de 500 milissegundos, padrãozinho, né? 500 milissegundos, meio segundo, padrão. Então, bom, fiz o cálculo aqui, utilizando a equação, e me deu um resistor de 7,2 kΩ. Só que eu não tenho esse aqui em estoque. Então eu optei por um de 6,8 kΩ, que é o que eu já tenho aqui. Beleza? E bom, então como eu troquei o resistor, eu fui e recalculei a equação, tá? Eu rearranjei os termos a fim de isolar o tempo. E aí recalculei e obtive então um tempo de 432 milissegundos. É 30 milissegundos só de diferença. Mas assim, como eu estou utilizando componentes de tolerância alta, componentes que têm a precisão questionável, digamos assim, então o impacto é muito pequeno, tá? Então pode ser às vezes até que o tempo dê mais próximo do que o esperado. Pode acontecer. Mas enfim, vou fazer o seguinte, tá? Já está alimentado aqui. Vou ligar o osciloscópio de novo de onde ele soltou. Aqui que já mediu o capacitor, tá? Canal 1 está medindo a tensão sobre o capacitor. E aqui, ó, canal 2 já medir a saída, tá? Vamos lá. Então, caramba, vamos lá. Vocês vão ver aqui, ó, que ao pressionar o botão, se eu conseguir fixar esse conector aqui, aí fixou. Vocês vão ver aqui, ó, pressionei, o LED acendeu, soltei. Ele ficou meio segundo acionado. Mas tem uma questão. Será que é meio segundo mesmo? Vamos fazer o seguinte. Vamos lá para o PC, que lá a gente vai conseguir ver isso melhor. Perfeito. Então aqui na máquina, tá, eu já fiz a amostragem do sinal e coloquei os cursores para a gente poder ver aqui. Notem que aqui então tem um dos dois cursores, tá? Bem no início, quando começa a descarregar o capacitor, sinal de que o botão foi liberado e o capacitor começa a descarregar. A curva é bem característica de descarga de capacitor, tá? E aí, o segundo cursor está bem no momento em que a tensão, a tensão não, né? O canal 2, que se refere ao LED, ele apagou a saída do meu amplificador operacional. Até só por desencargo. Mas vamos pegar bem no meio aqui. Canal 2, ó. Isso, perfeito. Então, aqui, a Y, nós temos 2.468 volts. 2.7. Ou 2.47, que é bem próximo dos 2.5 volts, ok? Então, a referência está um pouquinho fora. Mas é porque eu estou utilizando resistores que não são muito precisos. Então, dependendo da precisão que você precisa aqui, um Zener pode ser uma opção, um TL431. Então, um gerador de referência, tá? Um CI desse tipo pode ser mais adequado. Até mesmo o regulador de tensão, tá? O regulador de tensão também pode funcionar muito bem, porque alguns têm precisões muito boas. Então, o LDO aí já vai servir. Enfim, o que a gente teve? Que o tempo para o meu
LED desligar foi de 498 milissegundos. Dá para jogar 500 milissegundos fácil aqui. Então ficou bem preciso, na verdade, né? Eu fui na tolerância ali, corrigi o valor e o valor me deu certo. Enfim, vai entender. Então vocês estão vendo que assim, bateu o tempo e funcionou, como esperado. Agora é o seguinte, vamos voltar aqui para a bancada porque nós vamos para o outro circuito, tá? Vou alterar a posição aqui, então, das minhas pontas do osciloscópio, feito? Então a gente tem um circuito que ficou um pouquinho mais complicado de montar aqui, eu acho que tá bem certinho. Perfeito. Vou pressionar o botão. Veja que eu precisei manter o botão pressionado por mais de um tempo para que eu pudesse, né, tá fazendo a leitura. Vamos lá. Bom, galera, eu vou pressionar de novo aqui, tá? Vocês vão ver aqui, ó, pressionei, LED acendeu, soltei. Então vocês puderam ver que tá bem certinho, né? Ó, mais uma vez. E a hora que eu pressiono, sempre tem um delay pro botão entrar em ação, tá? Vamos lá pro PC pra gente poder ver aqui. Que a gente consegue ver, então, eu já fiz a amostragem e coloquei os cursores em posição. Ali o AY também, no mesmo jeito, pegou na mesma posição, com seus 2.46 volts, porque a referência é a mesma, tá? Eu estou utilizando a mesma referência para os dois amplificadores, tá? Então, não fiz duas referências diferentes, né? Tipo, enfim. E o nosso tempo, nosso ΔX, está em 472 milissegundos, com exatamente os mesmos componentes, exatamente os mesmos. A gente obteve ainda uma diferença de 30 milissegundos, né? Ficou mais perto com o do calculado, que foi exatamente 472 milissegundos. Loucura, né? Faz parte da tolerância dos componentes, tá, galera? Componente, assim, 5%, 10%, eles variam bastante, ainda mais dois componentes de baixa tolerância, tá? Então a tolerância resultante deles é muito menor. Muito maior, na verdade, né? Fica bem maior as porcentagens. Bom, enfim, vamos pegar agora o momento que eu solto, né, para ver se aquele circuito de transistor está funcionando, né? Não ignore os glitches, tá? Como eu comentei, questão de rede, tá? Beleza, acendeu, soltei. A gente pode ver aqui, vou desligar os cursores, que aquele circuito aparentemente está funcionando. Porque vejam só, no momento que eu soltei o botão, o capacitor descarregou na hora. E o nosso LED também apagou na hora, como a gente pôde ver ali pelo próprio protoboard, né? Então, assim, bom, tem ali um tempo, né, de descarga, de quanto esse tempo, ó, minúsculo, né? Tá carregando aqui. Quanto tempo que tá aqui, ó, na escala de 1 milissegundo. Então, em 2 milissegundos, descarregou o capacitor, descarregou pelo transistor. Bom, galera, então esse aqui é o circuito, tá? Vocês viram o osciloscópio funcionando, a gente já viu como funciona. Bem simples. Aqui eu não liguei aquele resistor extra para poder gerar as duas rampas aqui no LED, mas você pode fazer o experimento na sua casa e vai ver que vai funcionar também. Então, bom, o datasheet vai estar tudo na descrição. Qualquer dúvida que vocês tiverem também, deixa aí nos comentários que eu vou responder com o maior prazer, tá? Bom, disto, vamos fazer o seguinte, vamos lá para o nosso encerramento. Então é isso, senhores e senhoras. Finalizamos o vídeo a respeito do acionamento atrasado, tá certo? É um recurso que tem diversas aplicações. Pode ser aplicações mais diretas assim, como botoeiras, etc. Mas pode ter aplicações apenas de temporização. Eu posso muitas vezes apenas criar uma temporização. Eu vou ter uma entrada, eu quero uma temporização a partir dessa entrada, tá? Tirar algum delay para fazer leitura. Enfim, tem várias aplicações que a gente pode estar trazendo aí, sendo diretas ou indiretas. O que muitas vezes vai me poupar de utilizar um microcontrolador, que é um componente um pouco caro, tá? E lembrando que é o seguinte, essa aplicação é um pouco baseada no próprio princípio do CI mais famoso aí, em diversas por robistas, faculdade, acadêmicos, etc., que é o CI 555, tá? O 555 internamente utiliza amplificadores operacionais e um capacitor para gerar essa temporização. Então é através dele que a gente consegue fazer essa temporização similar com o que a gente viu aqui. Então, a diferença é que aqui a gente está utilizando o amplificador operacional direto, que muitas vezes pode ser mais em conta que um 555, dependendo do amplificador que você vai utilizar. Então, basicamente é isso, tá, galera? E bom, falando em CI, aplicação, eu quero te perguntar sobre o RS485. Já ouviu falar dele? É uma interface de comunicação bastante robusta que pode atingir aí 1 km ou mais de distância. É cabeado, mas 1 km cabeado é bastante coisa. Tem princípios muito interessantes por trás do RS485 que vai permitir que você tenha uma comunicação com velocidade boa, velocidade razoável, a uma longa distância. Quer entender mais sobre isso? Como é que você pode se comunicar por uma longa distância, com robustez de sinal, sendo imune a ruídos? Então faz o seguinte, clica no card que está aparecendo aqui ao lado, tá? Que você vai cair lá no vídeo sobre RS485. Entenda tudo sobre essa interface de comunicação e aprenda mais recursos para aplicar em seus projetos.
beleza? Visto então, eu desejo um fortíssimo abraço.